Salve, devs, aqui quem fala é Edson Maia, seu professor. Na aula de hoje nós vamos trabalhar com um recurso do React chamado contextos. Como a aula é um pouco densa, eu vou logo adiantar o máximo possível das tarefas para a gente poder não perder muito tempo. Eu vou deixar o link para vocês na descrição de uma extensão que nós precisamos instalar no nosso Google Chrome. Ela se chama React Context DevTools. Eu vou deixar o link. Quando você acessar, basta você clicar aqui no botão Usar no Chrome. Ele vai fazer o processo de instalação, vou clicar aqui em adicionar extensão. O processo de instalação é relativamente rápido e simples. Ele vai adicionar essa extensão na nossa listagem. Quando você for nessa pecinha que parece uma peça de um quebra-cabeça, lá na sua barra de endereços, você vai ter aqui nessa listagem as extensões. Aí você vai procurar a extensão React Context DevTools. Tá, então a primeira coisa é fazer a instalação da nossa extensão React Context DevTools. Vou fechar aqui. Outra coisa, no Figma eu coloquei alguns prints das telas que a gente está trabalhando para que vocês tenham noção a respeito das últimas aulas que nós tivemos aí, da aula 16 e agora da aula 17 especificamente, que é a criação do ícone de favoritar nos cards e a criação da página favoritos, que agora ela vai ter que ser preenchida. Então, a nossa aplicação já tem aqui uma página favoritos, que por enquanto ainda não tem uma lista de vídeos favoritos, porque a gente ainda não colocou isso, a gente não criou essa parte da funcionalidade. Então o foco é o seguinte, quando eu clicar no ícone de favoritar, ele tem que mudar de estado, no caso aqui ele está para ser favorito, né, que é esse coraçãozinho branco. Se eu clicar, eu favoritei ele está favoritado. Se ele está favoritado, eu tenho que colocar ele numa lista de favoritos. Para eu poder ter acesso a essa lista numa outra rota, no caso aqui na página favoritos, ou em qualquer rota da minha aplicação, eu preciso trabalhar com um contexto. Um contexto nada mais é do que um estado global. Essa é a referência. Então, a lista de favoritos é um estado global, que eu vou compartilhar em todas as rotas da minha aplicação. Então, como é que a gente trabalha com contextos no React utilizando a API Context, ou a API Context? Na pasta src eu vou criar uma pasta chamada Context. Então, direito, nova pasta, tudo em letras minúsculas, Context, que é contextos no plural e em inglês. O nosso contexto vai ser uma lista de favoritos, que em inglês é favorites ou favorites. Eu vou criar um arquivo JS chamado favorites.js. Esse favorites.js vai ser o nosso arquivo de contexto. Para criar esse nosso arquivo, eu vou fazer um export de uma const chamada favorites context. Aqui eu vou criar o meu contexto através de um método chamado create context no singular. Esse método create context é da API do nosso React. Então eu vou fazer Ctrl espaço. Observem que ele tem aqui, ó, adicionar importação. Eu vou fazer a importação do create context. Então aqui eu criei uma constante chamada contexto favoritos. E para ficar mais fácil a visualização desse contexto, eu vou dar um nome para ele. Então esse nosso favorites context vai ter um display name chamado my favorites. Eu vou colocar assim. Beleza. Agora eu vou criar aqui a nossa função que vai prover esse nosso contexto favorito para que possa ser utilizado. Então eu vou fazer aqui o export default de uma function chamada favorites provider, ou seja, eu vou criar um provedor de contexto. Aqui dentro eu vou passar como props uma children, ou seja, quem vai ser essa children? Vai ser as rotas que vão compartilhar desse nosso contexto. Aqui dentro eu vou criar um estado, prestem bem atenção, chamado favorite, que é o nosso favorito, ou a nossa lista de favoritos. E eu vou fazer um set favorite, que basicamente vai ser um use state, que vai ser um array vazio em princípio. Então observem, o contexto nada mais é do que um state global. Então eu estou criando um state dentro desse meu provider. O state se chama favorite. E eu vou ter o set dele para poder fazer a alteração. Eu vou dar um return aqui dentro desse meu provider. Eu não vou fazer export default aqui embaixo, porque eu já fiz o export aqui nessa função, no favorites provider. Então aqui dentro do return eu vou criar
o favorite context.provider. Tem tag de abertura e tag de fechamento. Aqui dentro eu coloco um children aqui dentro. E basicamente aqui nessa tag de abertura eu preciso passar uma props. Eu preciso passar uma props desse nosso favorites provider, que basicamente é o value. Quem é que eu quero prover? Eu quero prover aqui dentro os seguintes valores. Deixa eu dar só os espacinhos aqui. Eu quero prover os seguintes valores. Eu quero prover o meu state favorite e eu quero prover o set favorite. Então, o que a gente criou aqui na prática, se vocês observarem, a gente criou um contexto chamado favorites context. Mudamos o nome dele para my favorites só na parte do display, que isso aqui só é uma questão de efeito visual. E criamos uma função que vai prover um state que se chama favorite e com o set dele para que a gente possa alterá-lo. Aqui está em vermelhinho porque falta fazer o import, então vou clicar aqui no finalzinho de use state, Ctrl espaço, vou clicar aqui na primeira opção, que é do import, ele fez o use state. Observem que essas duas linhas são idênticas, então eu posso pegar esse use state daqui, recortar, colocar uma vírgula aqui dentro e colocar aqui junto, sem problema nenhum. Então até aqui a gente conseguiu criar o nosso provedor do nosso contexto favoritos. Como que a gente faz para usar ele? Prestem atenção que a tarefa agora ela é relativamente simples, sendo que ainda falta a gente implementar ainda algumas funcionalidades aqui, mas o essencial da criação do contexto está aqui, que o contexto foi criado. Para eu poder usar esse contexto, eu tenho que ir lá no meu arquivo de rotas. Aqui no meu arquivo de rotas, eu preciso envolver o meu componente routes pelo meu favorites provider. Então eu tenho que colocar o meu favorites provider envolvendo essas rotas aqui. Antes do routes, eu vou dizer que eu preciso utilizar o meu favorites provider. Observe que apareceu aqui, então eu vou clicar para ele já fazer o import aqui em cima. Vou fechar aqui a tag. Vou pegar a tag de fechamento dele, vou recortar e vou colocar aqui embaixo do routes. Vou selecionar isso aqui, eu posso dar um tab ou Shift Alt F para poder fazer as formatações. Se você clicar com o botão direito, você tem aqui a opção formatar o documento. Olha, Shift Alt F, que ele dá uma formatada, fica um pouco mais bonitinho. Então, o Favorites Providers tem como children todas as minhas rotas, ou seja, todas essas rotas vão ser providas pelo meu contexto de favoritos. Então, em todas as rotas eu vou ter esse meu contexto de favoritos. Com isso aqui, agora, se eu for para a minha aplicação, se eu vier lá nas minhas extensões aqui do React Context Dev Tools, e vou dar uma atualizada aqui na página, né? Vou pressionar aqui o F12 para poder acessar as ferramentas de desenvolvedor. Para eu poder ver a minha ferramenta, aquela ferramenta lá do DevTools, que a gente acabou de instalar, que é aqui, ó, o React Context Dev Tool, observem que ela está coloridinha aqui, ó. Quando ela está cinza, quer dizer que não tem nenhum contexto. Quando ela aparece coloridinha assim, quer dizer que apareceu algum contexto. Algum contexto foi criado pela minha aplicação de alguma forma. Tá? Então, ela já está aqui. Beleza, quer dizer que ela tem acesso ao meu site. Eu vou clicar aqui no botão de mais, para eu poder acessar mais guias, e eu vou lá na opção React Context, bem aqui no final, React Context. Vou clicar. Vou dar uma atualizada aqui, ó. Ele está dizendo que não foi encontrado para essa página, então vou só atualizar. Após atualizar, observem que agora sim apareceu, né? O contexto foi criado, beleza? Observem que aqui apareceu o nosso React Context. Aqui do lado esquerdo ele tem vários contextos, né? São usados por outras aplicações aqui do React. O que importa é o nosso, que Context My Favorites. Então se eu clicar aqui, observem que eu tenho dois itens, que é o State Favorite e o set dele, que é o Set Favorite, onde está aqui. Então já tenho aqui e dentro dele, ele é um array que não tem nenhum item ainda. Mas a gente vai ter que aprender como adicionar itens nessa nossa lista de favoritos. Para adicionar itens na nossa lista de favoritos, nós vamos fazer o seguinte. Deixa eu fechar aqui essa aba. A nossa ideia é, deixa eu fechar aqui o nosso arquivo de routes, tá? Então vou fechar. Lá no nosso Context Favorites, abaixo do nosso export default da função Favorites Providers, abaixo, eu vou teclar Enter, vou rolar a página um pouquinho para cima, vou fazer aqui Ctrl, ponto e vírgula, para poder fazer um comentário,
que a gente vai criar aqui um hook personalizado. Esse nosso hook personalizado vai fazer o quê? Nós vamos criar um useFavoriteContext que vai permitir para a gente o quê? Ao clicar no ícone, a gente vai conseguir adicionar ou retirar um item da lista de favoritos. Como os códigos são muitos, eu vou agilizar o processo de digitação e vou explicando ao longo do processo de digitação. Então eu vou fazer um export de uma function que vai se chamar useFavoriteContext. Relembrando lá a aula que eu falei para vocês sobre o useState, que é um hook, toda função que começa com a palavra use é um hook, é uma função que vai ter um impacto aí na sua aplicação do React. No nosso caso, essa nossa função, esse nosso hook, ele vai ser uma função que vai adicionar e retirar itens da lista de favoritos. Para isso, a gente vai criar aqui uma const com um objeto chamado favorite, com setFavorite, que vai trabalhar com o nosso useContext. O useContext é como se fosse um state, ou seja, se eu estou trabalhando aqui useContext, eu estou trabalhando com um state global que tem um state inicial e o set dele para poder alterar. Dentro eu defino o valor inicial. O nosso state inicial desse nosso context vai ser justamente o nosso favorites.context, que é o nosso contexto favoritos. Lembre-se, esse nosso contexto favorito está aqui, ó. É o contexto que a gente criou lá no comecinho. Dentro da nossa aplicação, ele é chamado pelo favorites.context. Quem é o favorites.context? Um array com uma lista de favoritos. Ou seja, é um state, que é um array, com uma lista de favoritos. Então eu tenho aqui a utilização do nosso contexto. O que mais que a gente precisa fazer? Nós precisamos criar aqui dentro a função para adicionar um novo item como favorito e fazer algumas verificações para saber se ele já está na lista de favoritos ou não. Então vamos lá. Eu vou criar aqui dentro uma function que vai se chamar addFavorites, que vai receber como parâmetro um new favorite, que é um novo favorito. Lembre-se, novo favorito, a gente está falando de vídeo, né? Um novo vídeo favorito. Então o que eu vou fazer de tarefas? Aqui dentro, inclusive, eu vou fazer comentários, que vai ficar mais fácil para a gente poder entender o que a gente está fazendo. Ctrl, ponto e vírgula, para poder colocar o comentário. Primeira coisa que eu tenho que fazer, eu tenho que verificar se tem item repetido. Como assim? Eu tenho que saber se esse meu novo favorito já está na lista de favoritos. E para isso, eu vou criar uma const chamada repeatedFavorite. Essa minha const vai armazenar o resultado da execução da seguinte instrução. Do meu contextFavorite, que é a minha lista de favoritos, eu quero verificar através do SOM, ou seja, o SOM ele verifica numa lista de arrays se a ocorrência que a gente está verificando aparece pelo menos uma vez. Então eu vou verificar o que aqui através do SOM. Eu vou verificar desse nosso favorite, cada elemento eu vou chamar de item. Eu quero verificar desses nossos itens que estão na lista de favorite, se o ID é idêntico ao new favorites.id. Então eu quero ver se o ID do item que está na minha lista de favoritos aparece pelo menos uma vez. Se ele for idêntico, ou seja, igual ao desse novo favorito que eu estou trabalhando, eu tenho um item repetido. Em seguida, eu tenho que definir como que vai ser constituída essa minha lista de favoritos. Então, eu vou criar aqui uma variável interna para controlar ela. Então, nova lista recebe lista anterior. Então, eu vou criar aqui através do let, porque eu vou precisar alterar os valores dela, chamada newList. Esse newList vai ser a nossa nova lista de favoritos. Ela vai receber um array. Através do spread operator, eu vou colocar tudo que eu tenho lá no state favorite. Então aqui, deixa eu só subir um pouquinho. Então aqui, eu vou criar uma nova lista que vai receber um array de tudo que tem lá no favorito. Daí eu tenho que fazer o seguinte. Eu já verifiquei se tem algum elemento repetido e já tenho uma lista. Agora, eu preciso fazer a adição. Eu vou adicionar esse meu novo favorito na minha lista. Eu só posso adicionar se ele não for repetido. Então, eu vou colocar aqui um Ctrl, ponto e vírgula. O que a gente vai fazer aqui é verificar se não tem repetido e adicionar o item na lista de favoritos. É isso que eu vou ter que fazer. Então, eu vou fazer aqui a seguinte verificação. Se não tem repeated favorite, ou seja, se não é repetido,
se esse meu novo favorito não é repetido, eu posso adicionar ele na minha lista. Então, na minha nova lista de favoritos, eu vou fazer um push desse meu new favorite. Então, aqui, eu estou fazendo o push do meu novo favorito, que foi passado aqui pela minha função, nessa nova lista que eu estou trabalhando aqui, que é sempre, como eu estou trabalhando com o spread operator aqui, eu vou pegar a lista anterior e sempre adicionando. Então, toda vez que eu mexer em favorito, eu vou preservar a anterior e vou adicionando novos. Beleza. E por fim, eu preciso fazer um return através do set favorite dessa minha nova lista, new list. É só isso? Não, ainda falta um pedacinho aqui. Então, se eu não tiver item repetido, eu adiciono o favorito na minha nova lista de favoritos e retorno essa nova lista para o meu estado lá do set favorite. Então lembre-se, aqui esse set favorite é do nosso contexto. Inicialmente a lista de favoritos vai estar vazia. Se eu conseguir adicionar um, quando eu fizer o set, eu vou ter uma lista com um elemento. Beleza. O que é que falta a gente fazer? Falta a gente fazer basicamente um filtro para não exibir itens repetidos, caso eles existam, e retornar a nossa lista de uma forma atualizada. Então nós vamos fazer isso aqui, Ctrl ponto e vírgula para eu comentar. Se for repetido, ele vai ser tirado da lista. Como? A gente vai fazer isso através de um filter. A nossa nova lista vai receber o resultado da execução da seguinte instrução. Da nossa lista de favoritos, que é a favorite, eu vou fazer o quê? Um filter. Cada elemento dessa minha lista eu vou chamar de favorito. Vou colocar aqui só fav, né, que é uma forma abreviada para não ficar muito favorito, favorito, favorito. Poderia até colocar em português se eu quisesse, sem problema. Então eu quero verificar se nesse meu item favorito o ID for diferente do meu new favorite.id. Então aqui basicamente o que eu estou fazendo, eu estou filtrando da minha lista para poder tirar aqueles que estão repetidos. Mas como assim? Por questão lógica, tá? Então se eu clico no coraçãozinho, ele entrou na lista de favoritos. Se eu clico uma segunda vez, ele não é mais favorito, ele tem que ser desfavoritado. Então, para eu poder mudar esse estado, eu tenho que justamente fazer esse filter aqui. Então, isso aqui vai permitir que a gente tire um elemento da lista. Então, se eu adicionei ele uma vez, quando eu for adicionar ele uma segunda vez, é sinal de que eu quero tirar ele da lista, tudo bem? Essa é a lógica. E por fim, a gente tem que fazer aqui um return desse nosso set favorite com a nova lista, com new list. Deixa eu só subir aqui, tá? Tem muito comentário, deixa eu dar uma encostada aqui para poder deixar mais próximo. Então a nossa função add favorite está dessa forma aqui. Primeiro eu verifico se esse meu favorito que eu estou tentando adicionar, se o ID dele já consta na minha lista. Se constar, eu vou colocar dentro de uma constante chamada favorito repetido. Eu crio uma nova lista internamente aqui, uma nova lista de favoritos para eu poder manipulá-la, pegando os resultados da lista anterior. Faço o push do novo favorito na lista se ele não for um item repetido e atualizo a minha lista. Faço um filtro dos itens repetidos para poder controlar o processo de desfavoritar. Então, ao invés de a gente criar uma função separada para desfavoritar, a gente está desfavoritando aqui nessa linha aqui, basicamente, do filter. E retorno a lista. Aí você diz, mas por que dois returns do set favorite? Lembre-se, esse if aqui, esse return só vai acontecer se eu entrar dentro dessa instrução e isso aqui for verdadeiro. Se isso aqui for verdadeiro, são executadas essas instruções. Se isso aqui for falso, ele passa para a instrução seguinte, que são essas aqui, que seria retirar de favorito e retornar a lista atualizada. Esse retornar a lista atualizada vai retornar ela sem itens repetidos. Beleza, essa é a ideia principal, só falta a gente finalizar aqui com o seguinte, aqui é o fim da nossa função add favorite. Então aqui embaixo eu vou teclar Enter 2 vezes, vou fazer aqui um return, vou colocar entre bigodinhos, que eu quero retornar o meu favorite e eu quero o return da nossa função add favorite. Teclar aqui um Enter para deixar um espacinho. Então return entre bigodinhos do favorite, que é o meu context, aqui ó, meu context, e o return do add favorite, que no caso vai ser o return do nosso set favorite. Beleza, aqui ele está dando um errinho, ó, que falta fazer um import, Ctrl ponto e vírgula,
vou clicar para poder fazer o import, vou lá para cima, e daí é aquele mesmo esquema. Tudo isso aqui é do React, então eu vou pegar esse useContext, vou recortar aqui, vírgula aqui, depois do useState, vou colar, vou apagar essa instrução, para deixar tudo numa linha só. Então, tudo do React, from React, create context, useState e useContext. Beleza. Com isso aqui, a gente já consegue trabalhar o processo de adicionar um elemento na lista de favoritos. Porém, presta bem atenção, esse nosso contexto não está sendo chamado dentro de nenhuma parte da aplicação. A gente está criando ele aqui, mas essa parte aqui do nosso hook, o hook é uma função. Para ela ser chamada, eu tenho que atrelar ela a um evento. Então, como que eu vou fazer? Nos nossos components, no componente card, eu vou acessar o index dele, e a gente vai ter que chamar aquele nosso hook personalizado. Para chamar o nosso hook personalizado, nós vamos fazer o seguinte. Aqui dentro da nossa function card, antes do return, eu vou criar as seguintes constantes. Primeiro eu vou chamar o meu hook que eu vou ter que trabalhar. Então eu vou fazer aqui uma const que vai trazer para mim o meu favorite e o meu add favorite. Professor, add não é um set? Lembre-se, o nosso hook personalizado, ele tem um state chamado favorite e ele tem um set que a gente chama de add, porque esse nosso set está dentro da função aqui. A gente fez uma personalização aqui todinho. Então, o que está sendo exposto para a gente é isso aqui, o nosso state global e o nosso set desse state global. Então, lá no nosso card, eu vou criar uma const com esse meu favorite, vírgula, add favorite, que vai ser o meu use favorite context, que é o meu hook personalizado. Entre parênteses, eu não coloco nada, porque eu não estou adicionando nada inicialmente. Ele fez aqui o import para a gente, belezinha, para a gente poder trabalhar. Agora, como é que eu faço para poder usar esse hook? Eu tenho que atrelar ele a um evento. Lembrem-se que o que nós temos é aqui o ícone de favorito, aqui dentro do figure. Basta a gente colocar um evento aqui dentro. Para poder facilitar o processo de visualização, o que eu vou fazer? IMG, eu vou teclar Enter, Tab, Alt. Eu vou apagar aqui, Enter. Aqui, olha, Enter. Daí eu vou colocar aqui um Tab para poder puxar, beleza? Observem que eu coloquei aqui em várias linhas as propriedades. Então, quando eu tiver um onClick neste meu botão, no caso é uma imagem, né? Quando eu tiver um clique nessa minha imagem, que ela está como um botão, eu quero trabalhar aqui com o meu use favorite context. Mas como que eu vou fazer? Eu vou fazer o set do meu favorite. Então eu vou adicionar favoritos quando eu clicar na imagem do botão. Para isso, aqui dentro eu utilizo diretamente uma arrow function e digo que eu quero executar o meu add favorite, passando como parâmetro, obviamente, uma informação. Lembre-se que eu só posso adicionar em favoritos se eu tiver uma informação. Favoritos? Quem favorito? O vídeo. Qual parâmetro é? O ID. Então eu vou colocar aqui de forma desestruturada o ID. Então eu vou adicionar como favorito o ID deste elemento em questão. Então, com isso aqui, já tem que funcionar o processo de adicionar na lista de favoritos. Salvei, vou lá para a minha aplicação, vou pressionar F12, aqui vou clicar na setinha de mais guias, React Context. Percebam aqui o processo. Deixa eu só puxar um pouquinho aqui para vocês verem um pouquinho melhor, porque como está com zoom ele parece muito grandão, mas beleza. Então eu tenho aqui, ó, My Favorites, que é o meu contexto, que tem favorites, que é um array com 0 itens, e tem um set dele. Vou clicar aqui na primeira imagem. Observem que já apareceu aqui, ó, um item. E se eu clicar aqui na setinha, já vai aparecer detalhes sobre o ID do primeiro vídeo. Vou agora no outro vídeo aqui, esse como fazer a bússola. Vou clicar, observem que ele já veio para cá, um segundo item. Vou clicar em outro. Observem que ele veio para cá um terceiro item. Então, eu cliquei em as paisagens, como fazer bússola e como fazer o globo terrestre. Se eu quiser tirar as paisagens do mundo, observem, tem 3 itens. Se eu clicar no primeiro, ele mudou para 2. Se eu clicar aqui no terceiro, que é esse daqui, no caso, como fazer a bússola, ele mudou para 1. E se eu clicar nesse aqui, que tinha sido adicionado, ele vai voltar para 0. Ou seja, já está funcionando
o nosso processo todinho de adicionar e retirar da lista de favoritos. Vou fechar aqui o context, que a gente não vai mais precisar utilizar, só que isso aqui não está transparente para o usuário, porque se eu clico nesse elemento, eu não sei se ele faz parte de favoritos ou não. Se eu clico de novo, não sei se ele faz ou não. Então a gente vai fazer um pequeno controle visual, por isso que a gente tem dois ícones de favorito e não favorito. Então aqui dentro a gente vai fazer duas linhas de código, basicamente. Abaixo da linha 9 aqui, que a gente chamou o nosso hook personalizado, eu vou criar uma const que vai fazer a seguinte verificação. É favorito, is favorite, que é is favorite. E eu vou fazer a seguinte verificação. Lá do meu favorite, que é a minha lista de favoritos, através do sum, eu vou ver se aparece pelo menos uma ocorrência desse elemento como favorito. Então eu vou fazer aquele mesmo esquema. Então eu posso dizer que cada um desses meus favorites vai ser um fav. E eu vou verificar desse meu fav se o ID é idêntico ao ID do meu card. Tudo bem? Então, basicamente, porque vai ser passado o ID aqui também, né? Então, ó, é favorito. Então, da minha lista de favoritos, através do sum, eu vou ver se aparece pelo menos uma ocorrência de um item chamado fav. Eu vou pegar o ID dele e ver se é idêntico ao ID desse meu card. Então, aqui eu já verifico se ele é favorito. Com isso, eu já sei se ele é favorito ou não, beleza? Abaixo, eu vou fazer uma const que vai permitir que eu mude o meu ícone. Para não confundir com a nossa classe icon, aqui eu vou colocar em português mesmo, ícone, tá? E a verificação vai ser a seguinte, is favorite, se ele é favorito, eu quero usar o ícone desfavoritar. No caso aqui, icon unfavorite. Se não, icon favorite. Então, eu vou fazer a seguinte verificação aqui através dessa nossa constante do ícone, que é a que vai controlar se vai exibir o coração branco ou o coração vermelho. É favorito ou está na lista de favoritos, lembrando, pessoal, que nós temos aqui o seguinte, o favorite, que é o favoritar, o favorite, é o ícone branco, e o unfavorite é o vermelho. Então, basicamente é aqui, ó. Se ele consta na lista de favoritos, eu tenho que mostrar o ícone vermelho. Se não, eu tenho que mostrar o ícone branco. Eu vou até colocar o comentário aqui do lado. Eu acho que fica mais interessante aparecer. Então, o favorite é o branco e o unfavorite é o vermelho. Eu acho que isso pode provocar muitas confusões. Inclusive, a gente poderia mudar aqui para ícone branco, ícone vermelho, ou coração branco, coração vermelho, se ficar mais nítido para vocês a diferença. Então, a ideia basicamente é essa aqui. Então, aqui eu faço o controle do ícone. Dessa forma aqui, agora a constante ícone é que vai ser o nosso source. Então, lá embaixo, ao invés da gente ter aqui, por exemplo, icon favorite, ou icon unfavorite, por exemplo, eu vou usar a nossa const ícone. A nossa const ícone. Então, agora, se eu vier aqui na minha aplicação, se eu clicar, ele muda para o vermelho. Se eu clicar, ele muda. Ó, vermelho, vermelho, vermelho. Se eu clicar novamente, branco, branco, branco. Uma outra forma de expressar esta instrução seria fazer a negação. Então, se eu colocar aqui, se ele não é favorito, coloca aqui o icon favorite e aqui unfavorite. Talvez fique mais legível essa forma aqui. Se o ícone não estiver na lista de favorito, coloque ele como ícone branco, que é o icon favorite, que é para favoritar. Se não, coloque ele como não favorito ou não favoritar, que seria o ícone vermelho. Então vai funcionar da mesma forma. Se eu atualizar aqui, observem que eu consigo mudar o estado sem problema. Agora que eu já consigo visualmente mudar esse estado, o nosso card já está refatorado. Então não vou precisar mexer mais nada aqui. Então eu fiz aqui os importes do nosso hook personalizado, que é o nosso provedor do nosso contexto aqui, que vai ter a opção para a gente poder fazer o set. Eu criei aqui duas variáveis para eu poder saber se está na lista de favoritos e controlar a exibição do ícone. E aqui na nossa IMG, eu atrelei ao evento de onClick o nosso set do nosso contexto, que é o add favorite, passando o ID como parâmetro. E no ícone, aqui no source, ao invés de icon favorite ou icon unfavorite, eu passei a const ícone,
que vai mudar o resultado, e ao mudar, ele muda de coração branco para coração vermelho e assim por diante. Beleza. Agora, como é que a gente faz para poder exibir aqui, na minha lista de favoritos, somente os vídeos que foram favoritados? Agora a gente vem para uma parte que pode parecer longa, mas não é muito grande não. No nosso componente, que é a página favoritos, então lá embaixo, Pages, Favorites, que é favoritos, a gente vai lá no nosso index, a gente vai ter que trocar esse texto lista de favoritos pelo seguinte código. Nós temos um componente, eu vou apagar aqui lista de favoritos, nós temos um componente, que eu vou colocar aqui através da instrução do JSX, para indicar que é um código JavaScript, nós temos um componente chamado VideoList. Então, através desse VideoList, a gente consegue listar todos os vídeos a partir de uma informação que é passada como parâmetro. Eu vou chamar aqui o meu componente VideoList. Lembrando que esse meu componente VideoList, ele tem uma props. Então, se eu posicionar aqui a seta, ele diz que não está definido, eu vou aqui no finalzinho dele, Ctrl espaço. Ele não apareceu aqui para eu poder fazer o import, mas eu vou pegar aqui do footer, vou colar aqui embaixo, vou dizer que eu tenho um componente chamado VideoList, que vem lá dos meus components VideoList. Então, se eu posicionar a seta agora, observem que ele recebe dois parâmetros. Uma props chamada vídeos e uma chamada empty reading. Então, eu preciso de um parâmetro chamado vídeos, que vai trazer para mim uma lista de vídeos. Preste bem atenção aqui. Aqui nessa nossa lista de vídeos, a gente vai ter uma lista de vídeos chamado favorites, que são favoritos. Por enquanto, esse favorites não existe. De onde é que ele vem? Ele vem do nosso context. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou criar aqui uma const, que vai ter aqui um favorite, que vem exatamente do meu use favorite context. Então, lembre-se, esse favorite aqui, na verdade aqui é no singular, né? Então, vídeos favorite. Então, esse nosso favorite é justamente a nossa lista de favoritos, a nossa lista. Então, eu vou ter acesso a essa lista de favoritos através do meu contexto. E para ele funcionar, obviamente, eu preciso fazer os imports. Aqui ele já fez o import para mim, mas se não tivesse Ctrl, ponto e vírgula, aí você faria o import aqui dele, que é o import do nosso contexto. Então, prestem bem atenção. Eu tenho aqui o favorite, que é um estado global, que é a minha lista de favoritos, que eu acesso através do meu hook personalizado que eu criei aqui através do meu context. Beleza? Então, favorite vai ser um array de objetos, que pode ser vazio ou com um ou mais elementos. E eu vou utilizar o meu componente VideoList para exibir essa minha lista de favoritos. Então, percebam aqui o seguinte, se eu vier aqui em favoritos, está vazio aqui agora, beleza? Se eu for lá para Home e adicionar qualquer elemento como favorito, eu vou colocar aqui 2 vídeos como favoritos. Se eu for lá para a minha página favoritos, agora eles já aparecem aqui. Inclusive, se eu clicar em um deles, eles saem da lista de favoritos, e se eu clicar de novo, eles saem. Vou lá para pesquisar, que tem uma lista maior, eu vou adicionar aqui alguns vídeos como favoritos, vou para a minha página de favoritos, eu tenho 4 elementos. Então, observem, meus favoritos, 4 vídeos, lembre-se que isso aqui é um recurso lá do nosso VideoList, e aqui estão todos eles listados. E se eu clicar aqui, ó, eu consigo retirar o meu item da lista de favoritos sem maiores dificuldades. Então, nós conseguimos implementar a funcionalidade aqui, dentro da nossa página favoritos, só adicionando essa linha e fazendo o import, tanto do context como do VideoList. Ou seja, com 4 linhas de código, a gente já tornou esse nosso código o mais dinâmico possível. É só isso? Basicamente é. Se você quisesse, por exemplo, eu tenho aqui, na lista de favoritos está vazio aqui, né? Então, por exemplo, aqui nesse seu VideoList, você poderia passar aqui o empty reading, você pode passar o texto que você quiser. Então, por exemplo, sem favoritos, sem favoritos. Então, esse texto aqui que eu passei no empty reading, sem favoritos, é o texto que vai aparecer na página de favoritos aqui, ó, sem favoritos. Eu poderia colocar aqui qualquer texto que eu quisesse para poder informar para o usuário. Lembrando que esse texto vai ser substituído quando eu já tiver um elemento na lista de favoritos. Se eu tiver pelo menos um elemento, se eu for para lá, aquele texto já some e aí depois ele volta aqui, beleza? Essa aula ela é bastante demorada porque tem muitos pormenores para a gente trabalhar quando a gente fala de contexto. Mas o foco principal da aula de hoje
foi basicamente ir até este ponto aqui. Nas próximas aulas nós vamos desenvolver outras funcionalidades dessa nossa aplicação. Como eu disse para vocês, a aula de hoje basicamente vai ficando por aqui. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e assinar o canal. Salve devs! Até a próxima!